3 horas depois de ter sepultado meu marido, sua família me encurralou em seu escritório para comemorar meu despejo. Meu nome é Madison Turner. Tenho 32 anos. E até esta manhã, eu era esposa de Robert Turner. CEO da Turner Logistics. Tivemos 3 anos maravilhosos juntos. Antes que o câncer o levasse. Agora, enquanto estou em seu escritório com painéis de mogno, rodeado por sua mãe, Eleanor, e seus filhos adultos, percebo que eles estavam planejando este momento. Desde o dia em que nos casamos. Se você está assistindo a isso, por favor, inscreva-se. E me diga de onde você está assistindo. O que eles não sabiam era que Robert havia se preparado para esse momento. 3 anos atrás. Conheci Robert quando trabalhava como enfermeira no turno da noite. No Cedars-Sinai. Ele acabará de passar por uma cirurgia complicada. E eu fui designado para cuidar dele no pós-operatório. Durante 2 semanas conversamos sobre tudo. Seu amor pela vela. Meu sonho é abrir uma clínica para comunidades carentes. Seus arrependimentos por ser um pai ausente. Durante a infância de seus filhos. A diferença de idade de 26 anos não significava nada para nós. Mas para a família dele, fui rotulada de interesseira desde o primeiro dia. Ela viu o Rolex e a sala privada. Eleanor havia sussurrado em nossa festa de noivado, alto o suficiente para eu ouvir. Essas enfermeiras sabem exatamente o que estão fazendo. O primeiro casamento de Robert com Patricia durou 30 anos. Ela havia falecido 5 anos antes de nos conhecermos. E ao que tudo indicava, ela tinha sido a esposa perfeita da alta sociedade, formada em Wellesley, de família tradicional e rica. Ela nunca trabalhou um dia sequer na vida. Eu era tudo que ela não era. Filha de um mecânico e uma garçonete, ambos já falecidos. Com formação em faculdade comunitária e o pior de tudo, aos olhos deles, eu realmente trabalhava com comadres. A aliança Cartier, que Robert colocou no meu dedo. Bem que poderia ter sido um alvo. Em todas as reuniões de família, Eleanor olhava para aquilo com desgosto. O anel de Patrícia era uma herança de família. Ela lembrava a todos. 4 gerações de mulheres da família Turner usaram essa peça. As bolsas Hermes que Robert me presenteou em aniversários e outras datas comemorativas, está se esforçando demais, murmurava Eleanor para suas amigas. Dinheiro novo sempre faz isso. Mas Robert viu tudo. 2 meses antes de seu diagnóstico retornar, ele me abraçou forte e disse algo que jamais esquecerei. Eles vão mostrar quem realmente são quando eu me for, Madison. Mas não se preocupe, não vou te deixar indefeso. Pensei que ele estivesse se referindo a seguro de vida. Eu não fazia ideia de que ele se referia a algo muito mais poderoso. A Turner Logistics não era apenas uma empresa. Era um império avaliado em $45 milhões, com 500 funcionários em 3 estados. A mansão em Belware onde morávamos era avaliada em $12 milhões, com sua piscina infinita com vista para a cidade e uma garagem para 6 carros que abriga a coleção de Robert. De Porsches antigos. A carteira de investimentos acrescentou mais $8 milhões ao patrimônio. David, o filho mais velho de Robert, trabalhava como diretor financeiro da empresa. Aos 35 anos. Ele dirigia um Tesla Model S e usava o mesmo relógio Patek Philippe. Seu pai lhe dera de presente no seu aniversário de 30 anos. O que Robert nunca contou a David era que ele sabia sobre os $2 milhões que haviam desaparecido misteriosamente das contas nos últimos 3 anos. Pequenas quantidades. Robert me contou isso durante uma de suas sessões de quimioterapia. Ele acha que está sendo esperto, transferindo isso por meio de subsidiárias. Tenho todas as transações documentadas. Por que você não o confronta? Perguntei. Robert sorriu tristemente. O momento certo, minha querida. Tudo é uma questão de timing. Sarah, sua filha, tinha 33 anos. E um advogado formado em Harvard que se especializavam em planejamento patrimonial. Ela tinha um escritório repleto de diplomas. E uma reputação de litígio agressivo. O que ela não sabia, Robert tinha cópias de 3 documentos. Ela havia forjado com o conhecimento de Eleanor transferências de propriedade que teriam movimentado ativos em nome de Robert sem o seu consentimento. A família presumiu que Robert estivesse doente demais. Dopado demais para perceber suas manobras. Eles trataram o câncer dele como uma contagem regressiva. A sua herança. Mas Robert Turner não construiu seu império sendo ingênuo. Mesmo deitado em seu leito hospitalar, debilitado pelo tratamento, ele estava orquestrando algo. Nenhum deles viu o que estava por vir. A pergunta que me assombrava agora, de pé em seu escritório, era simples. Por que ele os deixou acreditar que estavam ganhando?
Abandonei minha carreira de enfermagem no dia em que o câncer de Robert retornou. Não se tratava de dinheiro. Eu amava meu trabalho, meus pacientes, meu propósito. Mas Robert precisava de cuidados 24 horas por dia, e ele não confiava em mais ninguém. Com seus medicamentos, seu medo, sua dignidade. Naqueles momentos mais sombrios, aquelas longas noites no hospital, enquanto eu ajustava o gotejamento intravenoso dele. E segurou sua mão durante a dor, Robert trabalhava naquilo que chamava de seus planos de contingência. Documentos legais espalhados pela bandeja do hospital, seu laptop sempre ao alcance apesar dos meus protestos de que ele precisava descansar. Estou te protegendo, ele dizia. Quando tentei fechar o computador dele, deixe-me fazer esta coisa direito. Eleanor o visitou exatamente 3 vezes durante seu último mês. Cada visita durou menos de 15 minutos. E ela passou a maior parte do tempo perguntando sobre planejamento sucessório. Ela nunca perguntou como ele estava se sentindo. No jantar de Natal em família, o último de Robert, ela organizou a foto oficial da família. Enquanto eu estava na cozinha. Precisamos de uma que seja só com a família de verdade. Ela anunciou em voz alta o suficiente para que eu ouvisse. Mas havia algo mais acontecendo. Durante aquelas últimas semanas. O advogado pessoal de Robert, James Crawford, visitou a casa 4 vezes. Cada vez que ele saía, levava envelopes lacrados. E uma expressão sombria. A última vez, apenas 5 dias antes de Robert falecer, Crawford havia colocado um envelope grosso. Na casa de Robert, segura e disse: "Está tudo pronto, Robert. O fundo fiduciário é inabalável." Bom, Robert sussurrou com a voz quase inaudível. "Eles me mostraram quem são. Agora vou mostrar a eles quem eu sou. O amor não se mede em anos, mas em sacrifício. E durante 3 anos, eu amei Robert Turner. Com tudo que eu tinha. O que eu não sabia era que ele havia passado esses mesmos 3 anos construindo uma fortaleza para mim. 2 horas após o funeral, 15 membros da família Turner estavam reunidos em nossa casa. Com abutres circulando uma carcaça. Eleanor já havia aberto uma garrafa de champanhe cristal. A safra de 2008 que Robert vinha guardando. Pelo nosso 5º aniversário. Aos novos começos. Ela brindou. Nem sequer fingem estar de luto. David também estivera ocupado. Eu ouvi falando ao telefone com uma empresa de mudanças. Sim, amanhã às 8 horas. Tudo no quarto principal e no escritório do 2º andar. Não. A senhora não estará aqui. Sarah tinha o laptop aberto na mesa de Robert. Digitando o que pareciam ser documentos legais. Quando me aproximei, ela rapidamente minimizou a janela. Mas não antes de eu ver o cabeçalho: acordo de rescisão voluntária. Os primos e tias já tinham começado o inventário. A tia Margaret já estava de olho na coleção de cristais Waterford. Foi a Patrícia que escolheu estas, anunciou ela, sem se dirigir a ninguém em particular. Eles deveriam voltar para a família. Até os funcionários sabem quando o turno deles termina. Foi isso que Eleanor disse quando me viu entrar na sala. Alto o suficiente para que todos possam ouvir. As gargalhadas que se seguiram foram como agulhas na minha pele. Mas a revelação mais cruel veio quando tentei entrar no nosso quarto, meu quarto, para pegar meu carregador de celular. A fechadura havia sido trocada. A fatura do chaveiro ainda estava sobre a mesa do hall de entrada. Datado de ontem. Enquanto eu escolhia flores para o caixão do meu marido, eles estavam trocando as fechaduras da nossa casa. Fiquei ali parada, trancada para fora do meu próprio quarto. Cercada por pessoas que celebravam a morte do meu marido. E senti algo mudar dentro de mim. O luto se transformou em outra coisa, algo mais frio, mais concentrado. Peguei meu celular e apertei o botão de gravar. Se eles quisessem mostrar suas verdadeiras cores, eu faria questão de capturar cada nuance. Eleanor chamou todos para a sala de estar principal. Em pé sob o retrato a óleo do avô de Robert, o fundador da empresa. Ela queria uma plateia para isso. Agora que Robert faleceu, ela começou. Sua voz carregava a autoridade. De uma matriarca retomando seu trono. Chegou a hora de abordar o problema que está passando despercebido. A verdadeira senhora Turner sempre fui eu. Eu construí a posição social desta família. Enquanto Robert construía o negócio. Ela se virou para mim com um sorriso capaz de gelar o sangue. Madison, querida, você foi um conforto para Robert em seus últimos anos. Agradecemos isso. Mas seus serviços não são mais necessários. A sala irrompeu em risos constrangidos. David deu um passo à frente, encorajado pelo champanhe e pela ganância. Sejamos honestos sobre o que foi isso.
Papai se sentiu sozinho e confuso depois que mamãe morreu. Você viu uma oportunidade e a aproveitou. 3 anos fingindo devem ter sido exaustivos. Ela nem sequer lhe deu filhos, acrescentou a tia Margarete. Pelo menos Patrícia nos deu David e Sarah. Sarah se levantou, agitando um documento. Analisei o acordo pré-nupcial que Madison assinou. Ela tem direito a $50 mil em pertences pessoais. Bastante generoso para 3 anos de companheirismo. O acordo pré-nupcial que ela tinha era falso. Eu sabia porque Robert e eu nunca assinamos um. Ele recusou, apesar do conselho de seu advogado. Eu confio em você, ele disse, e quero que eles saibam que confiei em você. Permaneci em silêncio, com meu celular gravando tudo do meu bolso. Que se enforquem com as próprias palavras. David não resistiu à tentação de cravar a faca ainda mais fundo. A casa, os carros, as joias, tudo acaba voltando para a família. Papai talvez tenha ficado confuso, mas os bens da Turner permanecem com o sangue da Turner. Foi então que finalmente falei. Você tem 1 hora para reconsiderar esse erro. O riso cessou. Os olhos de Eleanor se estreitaram. Isso é uma ameaça, querida? Não, eu disse baixinho, é um prazo final. Se você já foi julgado por quem ama, saiba que, ou de onde você vem, você entenderá o que acontece a seguir. Às vezes, a melhor vingança não é a raiva. É uma questão de preparação. Antes de continuarmos, clique no botão de inscrição. Se você acredita na justiça. E comente abaixo, o que você faria no lugar de Madison? Agora, deixe-me mostrar-lhe porque Robert Turner estava 3 passos à frente de todos. Sarah retirou outro documento. Este parece mais oficial. Já que você quer fazer isso do jeito mais difícil, aqui está sua notificação formal de despejo. 24 horas para desocupar o imóvel. Leve seu uniforme de enfermeira e os móveis da Target. Eleanor acrescentou com a voz carregada de desprezo. Deixe tudo que Robert comprou. Afinal, aquelas casas foram compradas com dinheiro de Turner. David ergueu o telefone. Já bloqueei os cartões de crédito esta manhã. As contas bancárias também estão congeladas. Está pendente uma investigação sobre influência indevida. Procedimento padrão quando se trata de uma pessoa idosa vulnerável. Casa-se com alguém muito mais jovem. A segurança chegará amanhã às 8, continuou Sarah. Ela claramente estava gostando do seu papel como executora legal da família. Se você não for embora, eles vão te escoltar para fora. Reservamos um quarto para você no Motel 6 na Rua Sepúlveda. Uma noite paga antecipadamente. Depois disso, você está por sua conta. Os primos já estavam discutindo quem ficaria com o quê. Eu fico com o quarto principal, anunciou David. Sarah, você pode transformar a casa da piscina em um escritório. Foi então que eu disse algo que os fez congelar a todos. Robert me alertou exatamente sobre esse cenário. Ele disse que você tentaria roubar tudo assim que ele morresse. Ele também mencionou algo sobre o outro testamento. A taça de champanhe escorregou da mão de Eleanor. Quebrando-se no chão de mármore. O rosto de Sarah empalideceu. Que outro fará isso? Aquela que James Crawford tem, eu disse. Indo em direção à porta. O verdadeiro. Aquele que Robert gravou em vídeo com 3 testemunhas. Aquela que inclui algumas informações muito interessantes. Sobre o desfalque de David e a falsificação de Sarah. David parou na minha frente. Você está blefando. Olhei-o diretamente nos olhos. Seu pai documentou todas as transações que você fez. Por meio das contas subsidiárias. $2 milhões. David, isso é roubo qualificado. O quarto ficou completamente silencioso. A voz de Eleanor falhou quando ela falou. Você está mentindo. 1 hora repeti. E saí. O pânico de Eleanor durou exatamente 5 minutos. Antes que sua arrogância retornasse. Ela convocou um conselho familiar de emergência. Convocando todos os parentes. Turner que estejam a uma distância que permita ir de carro. Às 18 horas, 25 pessoas já estavam reunidas. Na sala de jantar formal, incluindo 3 advogados de família com quem ela havia entrado em contato. Estamos aqui para ler formalmente o testamento de Robert. Eleanor anunciou, mostrando um documento que eu nunca tinha visto antes. Sarah preparou isto sob as instruções de Robert no ano passado. Sarah estava de pé, com toda a pinta de uma advogada de Harvard. Os desejos de Robert eram claros. Os bens da família permanecem com a família. David herda a empresa. Eu recebo os bens imóveis. E a mãe administra a carteira de investimentos. Como ela sempre fez. Eles passaram o documento ao redor da mesa. Cada página de assinatura foi testemunhada e autenticada em cartório. Parecia perfeitamente legítimo.
Exceto por um pequeno problema. A assinatura de Robert foi falsificada. Eu conhecia a caligrafia dele melhor do que ninguém. O jeito como ele curvava o seu ZRS, a pressão que ele usava nas descidas. Isso nem chegou perto. Agora vamos votar pela remoção de Madison. Como contato de emergência e parente mais próximo. Eleanor continuou. Todos a favor. 24 mãos se levantaram. Só eu mantive o meu abaixado. A democracia falou, querida, sorriu Eleanor. Você não tem autoridade aqui. Peguei meu celular e enviei uma mensagem simples. Chegou a hora. David percebeu. Com quem você está trocando mensagens? Com seu advogado? Você não tem condições de comprar um agora que congelamos as contas. Não, respondi calmamente. Estou enviando mensagens de texto para o advogado de Robert. Aquele que ele usa há 30 anos. Aquele que conhece o fundo fiduciário. Sarah riu. Não há confiança. Eu teria sabido disso. A campainha tocou. Através das portas de vidro da sala de jantar, todos nós conseguíamos ver James Crawford parado na entrada. Pasta na mão. O curioso sobre os fundos fiduciários, eu disse. De pé para deixá-lo entrar. Não precisam ser protocolados com os advogados da família. Antes que Crawford pudesse entrar, Eleanor ergueu sua taça de champanhe mais uma vez. Um brinde, anunciou ela. Aos verdadeiros Turner. Aqueles que construíram este império e continuará a administrá-lo. A sala irrompeu em comemoração prematura. David já estava ao telefone. Com os membros do conselho de administração da empresa, informando-os sobre sua nova posição como CEO. Sarah pegou seu laptop. Para iniciar a transferência de escrituras de propriedade. Eleanor ligou para seu consultor financeiro. Para discutir a carteira de investimentos. Madison, disse Eleanor, virando-se para mim com falsa simpatia. Não somos insensíveis. Aqui estão $1000 em dinheiro vivo pelo seu incômodo. Ela tirou as notas da bolsa. Espalhando-as sobre a mesa como um croupier de blackjack. Considere isso como uma indenização pela sua prestação de serviços. Os primos começaram a reivindicar os pertences. Eu fico com o piano Stevie, anunciou um deles. Margaret, você queria a coleção de porcelana, não é? David não resistiu a uma última provocação. Ligamos para o Exército da Salvação. Para recolher seus pertences pessoais amanhã, dedução fiscal, entende? E essa reserva no Motel 6 está em seu nome de solteira. Pensamos que isso seria mais apropriado. Sarah acrescentou. Eu elaborei um acordo de confidencialidade. Assine e lhe daremos mais US cifrão 5.000. Não assine e tomaremos medidas legais por tentativa de fraude. A campainha tocou novamente, desta vez com mais insistência. Eu deveria pegar isso, eu disse, levantando-me. Sente-se, ordenou Davi. Sarah, vá ver quem é. Sarah caminhou até a porta, irradiando confiança a cada passo. Ela abriu e a voz de James Crawford, o som foi transmitido claramente para a sala de jantar. Acho que vocês estão tendo uma reunião de família, sem a presença do acionista majoritário. A fonte de champanhe que alguém havia instalado escolheu aquele momento para apresentar defeito. Borrifar champanhe rosé em Eleanor. Parecia que até a casa sabia o que estava por vir. Levantei-me lentamente, olhando ao redor da sala. Nos rostos que me atormentaram por 3 anos. Eles esperavam que eu implorasse, chorasse, me revoltasse contra a injustiça. Em vez disso, falei com a mesma voz calma. Eu costumava usar essa expressão quando dava notícias difíceis aos pacientes. Eu amava Robert, apesar do seu ódio. Eu cuidei dele durante sua ausência. Quando a quimioterapia o fez vomitar sangue às 3 horas da manhã, onde você estava? Quando ele chorou de dor, implorou para que acabasse. Quem o deteve? Eleanor se remexeu desconfortavelmente. David desviou o olhar. Seu último mês, continuei, ele perguntava pelos filhos todos os dias. David, você esteve lá uma vez por 10 minutos. E passou tempo perguntando sobre as projeções trimestrais. Sarah, você veio 2 vezes? E nas 2 vezes trouxe documentos para assinar. Eleanor, você veio 3 vezes, nunca ficando tempo suficiente para o champanhe esquentar. Tínhamos responsabilidades, começou David. Você tinha ganância, interrompi. As últimas palavras de Robert para mim foram: verifique o cofre da fundação. Pensei que ele estivesse delirando. Mas ele não era. Era Sr. Crawford. Crawford entrou na sala, sua presença atraía atenção imediata. Não, Sra. Turner. Robert estava bastante lúcido quando deu essas instruções. Você pode levar as coisas, eu disse. Pegando meu álbum de casamento na mesinha lateral. Mas você não pode levar as memórias.
Você pode roubar casas e dinheiro, mas você não pode roubar o fato que em seus momentos finais, Robert me escolheu. Não porque eu fosse jovem, bonita ou conveniente, mas porque eu estava lá. Caminhei em direção à porta, passando pelos primos que agarravam seus supostos tesouros, passando pelo laptop de Sarah, repleto de documentos falsificados, passando pelo copo de champanhe estilhaçado de Eleanor. Senhora Turner, disse Crawford em voz alta, abrindo sua pasta. Na qualidade de executor do último testamento de Robert Turner. Preciso que você fique. O silêncio tomou conta da sala. O rosto de Eleanor empalideceu. O que você quer dizer com vontade real? Peguei minha mala que já estava pronta. De trás do sofá. Eu o escondi lá esta manhã. Sabendo que esse momento chegaria. Eleanor correu imediatamente para inspecioná-lo. Revirando meus pertences. Como um agente alfandegário. O relógio de Robert, disse ela triunfante. Retirando o Rolex Submariner. Isto fica aqui. Esse é o relógio do meu pai, eu disse baixinho. Ele era mecânico, lembra? Economizei durante 5 anos para comprá-lo. Verifique a gravação. Eleanor virou o envelope e leu a inscrição. Para Tommy, com amor, papai, 1987. Ela largou como se tivesse queimado. Sarah pegou meu porta-joias. Deixe-me verificar essas peças. As bijuterias da minha mãe, eu disse. Exceto pela minha aliança de casamento, que vou guardar. O anel fica, insistiu David. Foi comprado com dinheiro de Turner. Retirei-o do meu dedo e coloquei-o sobre a mesa. Fique com ele. É só metal e pedra. O que Robert me deu valia mais do que diamantes. Eleanor encontrou o que procurava, um envelope grosso de papel pardo no fundo da mala. O que é isto? A última carta de Robert para mim, eu disse, e alguns documentos que ele queria que eu lesse depois do funeral. Esses pertencem à propriedade, disse Sarah, estendendo a mão para pegá-los. A voz de Crawford cortou a sala como uma lâmina. Na verdade, senhorita Mitchell, esses documentos substituem qualquer coisa que você tenha preparado. A senhora Turner. Como executora do testamento original, preciso que você abra esse envelope agora. Isso é ridículo, disse David. Sarah preparou o testamento do papai. Ele já foi autenticado e registrado em cartório. Crawford sorriu, aquele tipo de sorriso. Isso precedeu notícias muito ruins para alguém, Sr. Turner. Seu pai deixou vários testamentos, mas apenas um foi criado com testemunhas adequadas, gravado em vídeo e registrado junto ao Estado há 3 anos. Aquela que sua irmã preparou? Não presta. Crawford abriu sua maleta. E tirou uma pasta grossa marcada Fundo Fiduciário da família Turner. Confidencial. Há 3 anos começou ele, sua voz no tribunal preenchendo o espaço. Robert Turner descobriu vários fatos perturbadores. David, você desviou $2 milhões por meio de faturas falsas e transferências subsidiárias. Sarah, você e sua mãe falsificaram a assinatura de Robert. Em 3 documentos de transferência de propriedade. Isso é calúnia, gritou Sarah. Está documentado, respondeu Crawford. Extraindo extratos bancários, e-mails e declarações juramentadas. Robert contratou um contador forense. Todas as transações são rastreadas. Todos os documentos falsificados são autenticados por especialistas em caligrafia. Eleanor afundou em uma cadeira. Robert sabia. Ele sabia de tudo. Crawford prosseguiu. Em vez de processá-lo, ele decidiu testá-lo. Ele criou um fundo fiduciário irrevogável, transferindo 51% das ações da Turner Logistics para ela. Madison é a única beneficiária e administradora fiduciária. Quando? Perguntou David com a voz embargada. Quando ele fez isso? Há 3 anos, 2 semanas depois de ele ter descoberto o seu roubo. Na mesma semana em que Sarah apresentou essas transferências falsificadas. Ele citou trechos da reunião gravada. Se eles me roubarem enquanto eu estiver vivo, o que eles farão quando eu morrer? Abri a carta de Robert com as mãos trêmulas. Sua caligrafia, autêntica desta vez, preenchi a página. Minha querida Madison, se você está lendo isso em uma reunião de família, eles se mostraram exatamente como eu previ. Os documentos do fundo fiduciário que Crawford possui são irrefutáveis. Agora você controla a Turner Logistics. A casa está em seu nome há 2 anos. Consulte os registros do condado. Minha família vai contestar isso. Mas não tem como vencer. Documentei os crimes deles com muita minúcia. Use esse poder com sabedoria. Você foi a única pessoa que me amou incondicionalmente. Agora deixe-me protegê-lo incondicionalmente. Isso não pode ser legal, gaguejou Sarah. Crawford sorriu. Seu diploma em Direito de Harvard deveria lhe dizer que isso é perfeitamente legal, senhora Mitchell.
Robert Turner passou 3 anos documentando a traição de sua família. Enquanto lutava contra o câncer. O que você faria se descobrisse seu próprio sangue conspirando contra você? Se essa história lhe parece familiar, por favor, compartilhe com alguém que precise ouvir. Que a justiça existe. Deixe um comentário sobre uma vez em que você enfrentou valentões. Agora veja como Madison Turner tornou-se a pessoa mais poderosa da sala. Continuei lendo a carta de Robert em voz alta. Minha voz permaneceu firme, apesar das lágrimas ameaçarem cair. Para minha família, se vocês estiverem ouvindo isso, você já tentou destruir a mulher que eu amo. David, os $2 milhões que você roubou estão documentados no anexo A. Sarah, seus documentos falsificados estão no anexo B. Eleanor, sua manipulação das minhas contas. O período em que estive em quimioterapia está documentado no anexo 100. David lançou-se sobre os papéis, mas Crawford o bloqueou. Sr. Turner, eu aconselharia contra isso. A agressão só agravaria seus problemas legais. A carta prosseguia: não estou buscando vingança do além-túmulo. Estou em busca de justiça. Madison abdicou da sua carreira para cuidar de mim. Ela segurou minha mão durante as 12 sessões de quimioterapia. Ela nunca perguntou sobre herança ou dinheiro. O acordo pré-nupcial que Sarah está exibindo é uma falsificação. Nunca assinamos nenhum contrato porque eu queria que todos vocês soubessem. Eu confiava plenamente em Madison. Eleanor encontrou sua voz. Isso é influência indevida. Ele estava doente, medicado. Crawford pegou um tablet e apertou o botão de reprodução. Um vídeo preencheu a tela. Robert em seu escritório. 3 meses antes de sua morte. Lúcido e eloquente, com 3 testemunhas presentes: Crawford, outro advogado e um repórter judicial. Eu, Robert James Turner. Estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, por meio deste documento, confirmamos a criação do Turner Family Trust. Tendo Madison Turner como única beneficiária. Tomo esta decisão livremente, sem coerção. Plenamente ciente de suas implicações. No vídeo, Robert olhou diretamente para a câmera. Aos meus filhos e à minha mãe, que sem dúvida reivindicarão: eu fui manipulado. Tenho câncer em estágio 4. Não demência. Meu corpo está debilitado, mas minha mente permanece lúcida. Suficientemente perspicaz para enxergar quem você realmente é, e afiada o suficiente para proteger uma pessoa. Que vê quem eu sou. Sarah deixou-se cair na cadeira. 3 anos. Ele planejou isso por 3 anos. Crawford retirou documento após documento, cada um deles, mais um prego no caixão do seu plano. Sou advogado do Robert há 30 anos. Disse ele. Sua voz carregava absoluta autoridade. Nunca o vi tão lúcido do que quando ele criou esses documentos. O fideicomisso está registrado junto ao Estado. O IRS já foi notificado. E cópias são mantidas em 3 locais diferentes. Ele se virou para Sarah. Senhorita Mitchell, o testamento que você preparou não vale o papel em que foi impresso. Falsificar a assinatura de um homem morto é crime. O FBI já foi notificado. FBI? David empalideceu. Para quê? Fraude eletrônica, peculato, conspiração. E enumerou Crawford. O contador forense que Robert contratou é um ex-investigador do FBI. O processo número de 2024 a 7739 foi aberto. Você tem aproximadamente 48 horas antes que as prisões sejam efetuadas. Eleanor ficou de pé tremendo. Esta é a empresa da nossa família. Foi o pai de Robert que a construiu. E Robert transformou-a no que é hoje, respondeu Crawford. A empresa era dele para distribuir como bem entendesse. Ele desejava que fosse para alguém com integridade. Mas as propriedades, Sarah começou. As transferências de propriedade que você falsificou são nulas. Na verdade, são provas. A casa em Bel Air que Robert transferiu para Madison. Há 2 anos, de forma completamente legal. Consulte os registros do condado. São todas informações públicas que você, de alguma forma, ignorou enquanto planejava tudo. Crawford retirou um último documento. Há também a questão do vídeo. Robert registrou seu último testamento 2 semanas antes de sua morte. Você gostaria de ver agora? Ou prefere ver isso no tribunal? O quarto havia se transformado em um túmulo. 25 membros da família Turner permaneceram sentados em silêncio, atonitos. Suas taças de champanhe esquecidas, os tesouros que eles alegam ter não têm significado algum. Toca aí, sussurrou Eleanor. Reproduza logo esse maldito vídeo. Crawford conectou seu tablet à TV de 85 polegadas. Que dominava a parede leste da sala. O rosto de Robert preencheu a tela. Magra por causa do câncer,
mas com os olhos brilhando de determinação. Ele estava em seu leito hospitalar, totalmente lúcido. Vestindo seu uniforme de gala da Marinha, aquela em que ele havia pedido para ser enterrado. Para a minha família que está assistindo a isto. Começou Robert, sua voz estava mais forte do que estivera em meses. Eu sei de tudo. Cada roubo, cada mentira, cada documento falsificado. A câmera fez um movimento panorâmico para mostrar 3 testemunhas: Crawford, juíza Patricia Hoffman, e o Dr. Michael Shane, oncologista de Robert. David, você roubou $2 milhões ao longo de 3 anos. Pequenas quantidades, roteamento inteligente? Mas eu tenho todas as transações. Você começou na semana seguinte a minha promoção a diretor financeiro, CFO. Eu te mantive nessa posição para ver até onde você iria. Você nunca parou. As chaves do Tesla de David caíram de sua mão. Fazendo barulho no chão de mármore. Sarah, você ajudou a mãe a falsificar documentos de transferência para 3 propriedades, incluindo a cabana em Tahoe. E o aluguel em Santa Bárbara. Você usou seu conhecimento jurídico para cometer fraude. Tem os originais e as suas falsificações. Sua caligrafia está nas linhas de testemunha. O diploma de direito de Sarah em Harvard era praticamente inútil. Eleanor, minha mãe, você controlou esta família por meio de manipulação e ganância durante 50 anos. Você levou Patrícia até os remédios controlados. Com suas críticas constantes. Você tentou destruir Madison da mesma maneira, mas Madison é mais forte do que você imaginava. No vídeo, Robert levantou um documento. Esta é a minha verdadeira vontade. Madison herda o controle acionário da Turner Logistics. Ela agora é a chefe de vocês, se ela optar por manter algum de vocês. Então veio o golpe fatal. O sangue define a relação entre vocês. Lealdade faz você família. Madison é minha família. Vocês são apenas meus parentes. O vídeo terminou com as palavras finais de Robert. Madison, querida, eles nunca te mereceram. Agora faça com que eles mereçam misericórdia. Crawford fechou sua pasta com um estalo decisivo. Até este momento, Madison Turner é o presidente e CEO da Turner Logistics. Ela controla 51% das ações por meio do fundo fiduciário irrevogável. David Turner, continuou ele, você está demitido do cargo de diretor financeiro, CFO. Com efeito imediato. Você tem 30 dias para reembolsar os $2 milhões. Ou enfrentar um processo federal. A boca de David abria e fechava como a de um peixe ofegante em busca de ar. Eu tenho filhos, uma hipoteca. Deveria ter pensado nisso antes de roubar. Eu disse baixinho. Crawford se virou para Sarah. Senhora Mitchell, da Associação de Advogados da Califórnia. Você será notificado da sua falsificação na segunda-feira. Sua licença para exercer a advocacia será suspensa. Investigação em andamento. Acusações criminais poderão ser apresentadas. Minha carreira, Sarah sussurrou. Tudo pelo que trabalhei se foi. Assim como o dinheiro que você tentou roubar. Confirmou Crawford. Eleanor ficou de pé, segurando a mesa para se apoiar. A carteira de investimentos? Certamente essa continua sendo minha. O portfólio que Robert construiu? Não, seu nome foi removido como beneficiário. 3 anos atrás. Quando você tentou transferir fundos sem que ele soubesse. Você tem suas economias pessoais. E a pensão do seu falecido marido. Nada mais. Levantei-me e caminhei até a cabeceira da mesa. Onde Robert costumava sentar. O selo de CEO que Crawford me entregou. Parecia mais pesado que ouro. As chaves de todas as propriedades dos Turner tilintavam na minha mão. A reunião do conselho será na segunda-feira às 9 horas, anunciei. Se algum de vocês ainda ocupa algum cargo na empresa, e isso é uma grande condição, não se atrase. Os primos começaram a fugir em direção à porta. Mas a voz de Crawford os deteve. Antes de todos irem embora, por favor, devolvam todos os itens que retiraram. As câmeras de segurança gravaram tudo. Levá-los agora seria roubo. O cristal Waterford foi substituído às pressas. A porcelana voltou para o seu armário. O champanhe parou de fluir. Eleanor Turner, a mulher que governou esta família. Com mão de ferro durante 5 décadas, ela caiu de joelhos. Por favor, Madison, eu tenho 79 anos. Para onde vou? O mesmo lugar que você me sugeriu, respondi. Há um motel 6 na Sepúlveda. David agarrou meu braço, o desespero substituindo a arrogância. Madison, por favor. Eu tenho filhos, mensalidades de escola particular. Se você me demitir, se você prestar queixa, perderemos tudo. A maneira como você tentou me fazer perder tudo 3 horas depois do funeral do meu marido.
Sarah estava chorando agora, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Em rios negros. Somos uma família. Você não pode nos destruir assim. Família? Eu ri, mas não havia graça nenhuma nisso. Você trocou as fechaduras enquanto eu estava no funeral de Robert. Você me chamou de interesseira no velório dele. Você tentou me expulsar da minha própria casa. Isso não é família. Os primos que estavam tão ansiosos para reivindicar tesouros agora estavam pressionados contra as paredes, tentando se tornar invisíveis. Tia Margaret, que me chamava de a empregada, ela agarrava suas pérolas como se fossem sua tábua de salvação. O telefone de Crawford vibrou. A segurança está aqui, Sra. Turner. Devo pedir que eles acompanhem todos até a saída. Ainda não, eu disse. Ainda não decidi o que fazer com nenhum de vocês. A mudança de poder foi sísmica. As mesmas pessoas que riram de mim 3 horas atrás, eles agora me olhavam com terror. Eleanor, ainda de joelhos, agarrou a barra do meu vestido. O simples vestido preto que ela havia zombado no funeral por ser um produto de pronta entrega. Robert não gostaria disso. Ela implorou. Peguei meu celular e reproduzi uma gravação de voz. Robert, de 2 semanas atrás. Madison, quando eles implorarem, lembre-se de como eles te trataram. Misericórdia se conquista, não se exige. Deixei-o sofrer em silêncio por 1 minuto inteiro. Antes de falar. Robert acreditava em segundas chances. Apesar de tudo, ele nunca quis que você fosse destruído, apenas responsabilizado. A esperança cintilou em seus olhos como velas em uma tempestade. Então, aqui está a minha proposta. David, você pode manter seu emprego na Turner Logistics. No armazém, nível inicial, salário mínimo. Cada centavo contribui para os $2 milhões que você roubou. Pague-me isso em 5 anos e eu não apresentarei queixa. O armazém? O rosto de David ficou vermelho. Tem um MBA pela Wharton e mãos leves. Aceite ou recuse. Eu me virei para Sarah. Você pode evitar a prisão se testemunhar contra Eleanor. Sobre os documentos falsificados. Você ainda perderá sua licença para exercer a advocacia, mas permanecerá livre. Sarah assentiu freneticamente. Ela abandonou a mãe sem hesitar. Eleanor, continuei, você pode receber uma mesada de $2.000. Se você se desculpar publicamente na próxima reunião da empresa. 500 funcionários ouvirão você admitir o que tentou fazer. Humilhação pública. A voz de Eleanor falhou. Responsabilidade pública. Os primos e outros familiares. Devolva tudo o que você levou ao longo dos anos. Tem um inventário. Você pode participar de eventos familiares. Caso contrário, você estará permanentemente banido de qualquer propriedade da Turner. Você disse que ainda não tinha decidido, protestou David. Eu não tinha. Mas Robert me deu algumas orientações. Retirei outra carta. Ele sugeriu exatamente esses termos. Ele sabia que você imploraria. Ele também sabia que eu seria bondosa demais sem o conselho dele. Crawford acrescentou. Você tem 48 horas para aceitar esses termos. Depois disso, o processo judicial completo será iniciado. Só mais uma coisa, anunciei. Lucros da empresa de $10 milhões irá criar a Bolsa de Estudos de Enfermagem Robert Turner. Ajudando as pessoas como eu costumava ajudar. Pessoas que você chama de interesseiras, mas quem realmente se importa com seus entes queridos quando você não se importa? A manhã de segunda-feira chegou mais rápido do que eles esperavam. Sala de conferências principal da Turner Logistics estava lotado com 500 funcionários. Todos se perguntavam por que uma reunião de emergência havia sido convocada. Eleanor estava no pódio. Seu habitual terno de grife foi substituído por um simples vestido preto. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o microfone com força. Preciso pedir desculpas. Ela começou. Sua voz era quase inaudível. Para Madison Turner, nossa nova CEO, e a todos vocês, tentei removê-la ilegalmente da empresa. E a família após a morte do meu filho. Eu a chamei de interesseira. Eu estava errado. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão. David sentou-se na primeira fila. Vestindo um uniforme de armazém, seu crachá dizia. David, funcionário em período de experiência. Eleanor continuou, cada palavra parecendo arrancada de sua garganta. Madison cuidou do meu filho quando eu não tinha vontade. Ela abandonou a carreira enquanto eu planejava roubar seus bens. Ela é mais família para Robert do que eu jamais fui. As câmeras de notícias locais estavam ligadas. A reportagem seria veiculada nos noticiários noturnos. Viúva vence sogros gananciosos. Turner Logistics sob nova direção. Sarah ficou em seguida, lendo uma declaração preparada. Para evitar perjúrio. Eu, Sarah Mitchell, anteriormente Turner
Confessar tentativa de falsificação de documentos legais. Deserdar Madison Turner. Eu estava errado legal e moralmente. O representante da Ordem dos Advogados presente tomou notas. A carreira de Sarah na área jurídica havia oficialmente chegado ao fim. Eu fiquei em último lugar no pódio. A Turner Logistics seguirá em frente. Com nova liderança e novos valores. A integridade não é herdada, ela é conquistada. Todos nesta empresa, independentemente do sobrenome, serão submetidos aos mesmos padrões. Os funcionários irromperam em aplausos. Eles sofreram com o desfalque de David. E a interferência de Eleanor durante anos. Além disso, acrescentei. Com efeito imediato, todos os funcionários receberão um aumento de 5%, financiado com o dinheiro recuperado de roubos cometidos por executivos. Os aplausos transformaram-se numa ovação de pé. 6 semanas depois. A nova ordem já havia se consolidado. David registrou. Às 6 horas da manhã para o seu turno no armazém. Suas mãos macias agora estavam calejadas de tanto manusear pacotes. Seu supervisor, Marcos, a quem David tentará demitir certa vez por solicitar licença familiar, agora ele controlava sua agenda. Turner, gritou Marcos. Hoje você está no cais de carga 3. O relógio Patek Philippe havia sido vendido. Para custear as mensalidades escolares de seus filhos. O Tesla foi substituído por um Honda Civic de 10 anos. Sarah trabalhava como assistente jurídica em uma clínica de assistência jurídica. Em Bakersfield, ganhando $30 mil por ano. Os diplomas dela de Harvard estavam guardados em um depósito. Testemunhos inúteis em papel para uma carreira destruída. O FBI aceitou o acordo de cooperação dela. Mas a decisão da Ordem dos Advogados foi definitiva. Cassação permanente da licença. Eleanor morava em um apartamento de um quarto em Veneza. Sua mesada mal dava para pagar o aluguel e as compras do supermercado. A mulher que certa vez gastou $2 mil em um único almoço. Agora cupons recortados. Entretanto, a Turner Logistics prosperou. O valor das ações aumentou 30% no primeiro trimestre. Sob minha liderança. Os funcionários, motivados por um tratamento justo e melhores salários, superou todas as projeções. Mas a maior surpresa veio durante meu exame trimestral. O Dr. Shen repetiu o teste 2 vezes para ter certeza. Parabéns, Sra. Turner. A senhora está grávida. Os tratamentos de fertilização in vitro que Robert e eu fizemos. Antes de seu diagnóstico, os embriões que tínhamos congelado por precaução, funcionou na primeira tentativa. Sentei-me no antigo escritório de Robert, que agora é meu. Observando a foto do ultrassom. Seu retrato observava da parede. Aquele sorriso cúmplice ainda presente. Essa criança saberá que seu pai foi um homem de honra. Eu disse ao retrato. Eles saberão que ele previu o futuro com 3 anos de antecedência, e nos protegeu a ambos. Crawford bateu a porta e entrou com mais papéis. A documentação da fundação está completa. As primeiras bolsas de estudo serão concedidas no próximo mês. Tudo que Robert planejou se concretizou. Gala anual da Turner Logistics foi realizado no Beverly Hilton, o mesmo local onde Eleanor certa vez me esnobou publicamente. Em um evento beneficente. Naquele momento, eu estava no pódio, grávida de 7 meses. Dirigindo-se a uma sala composta por funcionários, investidores e parceiros. A receita aumentou 40%. Tínhamos fechado 3 contratos importantes. Que David vinha tentando enganar há anos. Os índices de satisfação dos funcionários foram os mais altos da história da empresa. Sucesso, eu disse à plateia, é a melhor resposta à falta de respeito. No canto de trás, David estava de pé, vestindo seu uniforme de garçom. Ele tinha arrumado um segundo emprego na área de catering. Para agilizar os pagamentos de restituição. Ele carregava uma bandeja de champanhe. Aos convidados que antes eram seus pares. Um deles, não o reconhecendo de uniforme, dei-lhe uma gorjeta de $1. Sarah não estava lá. Ela havia se mudado para o Arizona. Recomeçando do zero, onde ninguém conhecia o nome Turner. Ou sua desgraça. Seu último e-mail havia sido breve. Sinto muito por tudo. Eleanor estava sentada no lar de idosos. Minha fundação havia firmado parceria com. Não era a comunidade de aposentadoria de luxo que ela havia planejado, mas limpo, seguro e digno. Ela parou de pedir mais dinheiro depois do 3º mês. O chá de bebê da semana passada foi pequeno, mas genuíno. Minhas antigas colegas de enfermagem, novos amigos do mundo dos negócios, e surpreendentemente a tia Margarete, que se aproximou de mim com genuína humildade. Eu estava errada, disse ela simplesmente. Robert te amava.
Isso deveria ter sido suficiente para nós. Eu aceitei o pedido de desculpas dela. Robert teria desejado isso. Crawford me entregou outro envelope no evento de gala. Esta é uma notícia feliz. Robert deixou instruções para isto. Para ser inaugurado no seu primeiro evento de gala da empresa como CEO. Dentro, uma foto nossa no dia do nosso casamento. E uma simples observação. Você conseguiu, meu amor. Agora construa algo belo. De pé no escritório de Robert. Meu escritório agora? Reflete sobre as lições que esses meses me ensinaram. A sala onde me encurralaram depois do funeral. Havia se tornado meu santuário. Mas eu não havia mudado nada. Os livros de Robert, seus modelos de navios, a fotografia de seu pai. Tudo permaneceu exatamente como ele havia deixado. O dinheiro não cria o caráter. Ele o revela. A família Turner já tinha milhões antes da minha chegada. E milhões depois da morte de Robert. O que mudou foi quem controlava esses milhões. E por que. O roubo de David não tinha sido motivado por necessidade. Ele ganhava $300 mil por ano como diretor financeiro. Era uma questão de privilégio. A crença de que a empresa lhe devia mais simplesmente por ter nascido Turner. As falsificações de Sarah não foram atos desesperados, mas movimentos calculados. Supondo que seu conhecimento jurídico a colocasse acima da lei. A crueldade de Eleanor derivava do medo de que alguém de fora do seu círculo social poderia ganhar o que apenas herdara. Mas Robert já tinha visto tudo. 3 anos de observação silenciosa, documentando sua verdadeira natureza enquanto sorriam nos jantares de domingo e nas reuniões de família durante os feriados. Ele lhes dera todas as oportunidades para demonstrar lealdade, amor e integridade. Eles escolheram a ganância. Nunca se desculpe por amar quem você ama. Contei-lhes sobre o retrato de Robert que estava pendurado atrás da mesa. Você me ensinou isso. A bolsa de estudos para enfermagem já havia ajudado 50 estudantes, crianças de origens como a minha que queriam servir, mas não tinham condições de pagar pela educação. Eles enviaram cartas compartilhando suas histórias. Um deles escreveu: graças a você, eu consigo cuidar dos outros, sem se afogar em dívidas. Aquela carta estava emoldurada na minha mesa. Ao lado da nossa foto de casamento e a ultrassonografia do nosso filho. A verdadeira herança não é dinheiro ou propriedade. Ou ações de uma empresa. São os valores que transmitimos. A integridade que exemplificamos. O amor que damos livremente. Eles queriam o dinheiro dele. Eu queria o café da manhã dele e as piadas ruins. Robert James Turner Jr. nasceu numa manhã de terça-feira no mesmo hospital onde conheci o pai dele. A ironia não me passou despercebida, começando e terminando no mesmo lugar. O ciclo da vida se completando. David havia solicitado um período de folga do armazém. Para conhecer seu sobrinho. Eu neguei. Você pode encontrá-lo no seu intervalo programado. Assim como qualquer outro funcionário. A empresa que eu agora dirigia não tinha nada a ver com isso. Como aquela que Robert havia deixado. Implementamos uma política revolucionária que priorizava a família, licença parental prolongada, creche no local de trabalho e horários flexíveis para os cuidadores. A taxa de retenção de funcionários atingiu 95%. Contratamos profissionais de escolas de enfermagem, faculdades comunitárias e programas de formação profissional. Pessoas que Eleanor teria chamado de inferiores a nós, mas quem demonstrou dedicação ela nunca possuiu. A equipe executiva agora incluía Marcos, que trabalhava no armazém. Promovido a diretor de operações, e Maria, ex-enfermeira de cuidados paliativos de Robert, como chefe de recursos humanos. A bolsa de enfermagem Turner financiou 200 estudantes. Em seu primeiro ano. Na cerimônia de formatura, falei para uma plateia de novos enfermeiros. Uma vez me chamaram de interesseira por amar um homem moribundo. Agora eu administro a empresa dele. Nunca deixe que a mente pequena de ninguém limite seu grande coração. O pequeno Robert balbuciou em meus braços. Enquanto eu caminhava pela empresa, seu avô construiu e seu pai protegeu. Os funcionários pararam para me parabenizar. Seu calor genuíno, um contraste gritante. Aos sorrisos falsos de encontros familiares do passado. Crawford fez uma última visita, trazendo uma carta final de Robert para ser aberto no nascimento do nosso filho. Dizia simplesmente: ele tem a sua força e a minha teimosia. Ele vai mudar o mundo. Eleanor enviou um cartão. Sem dinheiro, apenas palavras: eu estava errado. Me perdoe. Talvez algum dia, mas não hoje. O respeito não se conquista simplesmente por compartilhar o mesmo DNA. É conquistado através de ações. E eu tinha conquistado cada pedacinho do que era meu. Se você chegou até aqui,
Você entende que o verdadeiro poder vem da preparação. Não é privilégio. Você já enfrentou traição familiar por causa de dinheiro? Compartilhe sua história nos comentários. Você não está sozinho. Inscreva-se para mais histórias de azarões. Que se recusam a ser vítimas. Lembre-se. Documente tudo, confie com cautela. E nunca se desculpe por ser amado. Até a próxima. Aqui é Madison Turner lembrando você: a dignidade é o seu superpoder.